tem uma história que é assim. Um homem precisava atravessar um rio, né? Aí foi até a beira do rio e lá tinha um barqueiro que tinha um barco que fazia a travessia. Aí o homem entrou dentro do barco e o barqueiro foi remando para fazer a travessia. Esse homem era um grande sábio, um grande estudioso. E aí ele estava com alguns livros, enquanto fazia a travessia, ele ia folheando os livros dele. Daí, vez ou outra, ele perguntava para o barqueiro. Ele folheava, barqueiro, você já aprendeu matemática? E o barqueiro dizia, não, nunca aprendi matemática. Aí o barqueiro respondia, então você perdeu, o homem, sabe, dizia para o barqueiro, então você perdeu metade da sua vida. Aí passava mais um tempo e você aprendeu filosofia, ciência, aprendeu essas coisas do que dizem todos os sábios que tem na humanidade, você aprendeu tudo isso? Aprendeu política? Aí o barqueiro falou, não senhor, não aprendi nada disso. Sou barqueiro, sei só aprendi a remar aqui. Aí o sábio falava para o barqueiro, então você perdeu metade da sua vida. E você aprendeu artes, barqueiro, aprendeu sobre pintura, música, aprendeu sobre todos os grandes artistas da humanidade, aprendeu os critérios de beleza e não sei o que lá. E o barqueiro falou, não senhor, nunca aprendi nada disso, sou barqueiro. Aí o homem sábio ali no barquinho falou, então você perdeu metade da sua vida. Aí beleza. Uma hora no meio da travessia da viagem o barco rachou e começou a entrar água. E a água entrando, o homem olhou desesperado, o barqueiro olhou pro sábio e falou assim, sábio, você na sua vida inteira, você aprendeu a nadar? Aí o cara, não, nunca aprendeu a nadar. Eu falei, então desculpe me informar, mas você está prestes a perder a sua vida inteira. Por que eu estou contando essa piada, essa história no começo desse vídeo que fala sobre o Apocalipse? O barco furando é o Apocalipse. A tira-teima, é hora do vamos ver. Se você aprendeu o que realmente precisava aprender da travessia. A gente falou no vídeo passado dessa estudo sobre o Apocalipse, que a experiência humana é uma escola, e que é uma escola onde a gente entra para aprender a ser humano. Então essa metáfora explica bem o nosso drama na experiência humana. Então, e o sábio somos nós. Somos nós, cada um é o aluno. Então está atravessando a experiência humana. Aí o que a gente faz? A gente sabe tudo de química, botânica, biologia, política, não sei o que lá. Mas não foi para isso, que não exclui, tá? Mas não foi essencialmente para isso que a gente veio para a experiência humana. Não é esse o motivo da gente estar na experiência humana. A experiência humana é uma escola para se aprender a ser humano. Enfim, não vamos entrar nisso exatamente agora, sobre o que é aprender a ser humano. Nesse momento, nesse vídeo, é para a gente entender isso, que nós estamos na experiência humana, maioria do tempo, desperdiçando a experiência humana. Por quê? Porque a experiência humana é uma escola. E para aprender a ser humano. E se a gente olhar para a nossa experiência, para o nosso viver, a gente vai ver que a gente não sabe
A gente não sabe o que é ser humano. A gente não sabe o que é viver uma experiência humana. Porque a gente vive muito mal. Se a gente soubesse, a gente viveria bem. Então a gente pode ver que a nossa experiência é um mal viver. Isso é indicativo de que a gente não tem sabedoria sobre o que é ser humano, sobre o que é viver uma experiência humana e viver bem uma experiência humana. Se olhar para a nossa particular experiência, se a gente olhar para a nossa experiência coletiva, fica mais gritante ainda, porque o nosso viver coletivo é um caos. Assim, tem carro, tem tecnologia, anda, sobe, desce, mas é a parte maquinal também. Por quê? Porque a qualidade da nossa convivência é horrível. A gente não acredita um no outro, por isso que tem tantas leis, porque a gente não confia um no outro, sempre achando que o outro está mentindo, vai enganar a gente. Como vai poder ser um bom viver assim, se a base desse viver é a desconfiança? Todo mundo está mentindo, eu minto, todo mundo mente, então vamos criar uma justiça aí para inibir a possibilidade de mentir. Altas burocracias fica a nossa experiência. Violência, está violentando uns aos outros. Falta de consideração com a natureza dos outros, que também não deixa de ser uma forma de violência, né? A violência não é só a física, mas a violência com a integridade do outro, a natureza dele, o jeito de ser dele. Enfim, tudo isso deixa evidente que não sabemos o que é viver uma experiência humana, viver bem uma experiência humana. Não sabemos o que é ser humano. A gente se considera muito sábio, que nem o sábio do barco, de que a gente sabe tudo de botânica, sabe de matemática, não sei o quê, mas a coisa mais simples a gente não sabe, que é o quê? O que nós somos, o que é ser o que somos, o que é ser humano. Ou seja, a gente pode ter muito conhecimento, que nem o cara do barco, mas autoconhecimento é zero. Autoconhecimento não existe. A gente não sabe o que é ser humano. A gente não sabe o que a gente é e como a gente funciona. E qual é a prova disso? A prova disso é o mal viver com o qual a gente vive a experiência humana. Essa é a prova. Nossa experiência ser ruim e a experiência coletiva ser ruim. Isso deixa evidente que a gente desconhece. Ou seja, a qualidade do nosso viver vem do grau de sabedoria que a gente tem de si mesmo, do que é ser humano, do que é viver uma experiência humana. Se a qualidade do nosso viver é péssima, é ruim, é de má qualidade, isso significa que a gente desconhece o que a gente está fazendo. A gente, no final das contas, o que cada um de nós fazemos é uma coisa só. Viver a experiência humana é só isso. O que você faz? O que você faz? Eu acordo de manhã, acordar de manhã é viver a experiência humana. Eu escovo o dente, escovar os dentes é viver a experiência humana. Eu tomo café, tomar café é viver a experiência humana. Eu leio o jornal é viver a experiência humana. Eu saio pro trabalho, eu brigo com o chefe, brigar com o chefe é viver a experiência humana. O chefe briga comigo, eu vou tomar café e finjo que estou trabalhando, que estou de saco cheio. Isso é viver a experiência humana. Aí eu vou... Eu volto para casa, fico naquele trânsito desgraçado, fico reclamando do trânsito, reclamando da política, do prefeito, não sei o que, Deus do diabo. Isso é viver a experiência humana. Volto para casa, durmo, assisto a novela, qualquer coisa para me distrair e durmo. Isso é viver a experiência humana. No outro dia a mesma coisa, que é viver a experiência humana. Ou seja, você, eu, todos os seres humanos fazem apenas uma coisa, não tem duas coisas para fazer aqui. Só tem uma, que é viver a experiência humana.
É isso o tempo todo. Agora, se a experiência humana é uma escola, então viver a experiência humana não é viver. Não é viver tal como a gente entende. Por quê? Porque a gente acredita, vive acreditando que a gente está vivendo uma vida. A gente acredita que a gente está vivendo uma vida, qualquer coisa assim. Porém, se a experiência humana é uma escola, não existe vida. Isso mesmo, não existe vida. O que existe? Existe o viver da experiência humana. Não existe vida. Vida é a ideia de que os acontecimentos acontecem aleatoriamente, de que as coisas estão acontecendo aí sem nenhum propósito, enfim, vem, não sei porquê, não sei da onde, não tem motivo nenhum, é uma aleatoriedade absoluta. O que me resta é engolir isso aí, não sei porquê, do melhor jeito que dá. Se for se eu tiver que mentir, eu minto. Se eu tiver que fugir, eu fujo. Se eu tiver que ser violento, eu vou ser. Também não sei porque eu vou ser assim, porque eu não sei porque eu tenho essa natureza violenta, não sei porque, da onde vem esse negócio de ter pensamento, não sei para que serve pensamento, não sei para que serve emoção, não sei nada disso. É a completa aleatoriedade. Eu estou jogado aqui, vamos que vamos, tanto faz. Não tem sentido nenhum. Não tem uma lógica nisso tudo. É isso aí. Isso é viver a vida. Isso é acreditar que existe uma vida. Eu sou um corpo que faz parte do resto de todos os outros corpos que compõem uma coisa que eu chamo de vida, e cada corpo está se comportando de uma maneira absurda como todos os outros, né? E nada faz sentido, e fica esse caos de vários corpos aleatoriamente trombando um com o outro, um contra o outro. Quem sobreviver, quem conseguir se sobrepor sobre o outro, tá bom, continua na brincadeira. O que não conseguiu morre, sai da brincadeira, e assim por diante. Isso é a ideia de vida. O mais completo e absoluto, tromba a tromba, aleatório, sem nenhum motivo. Não existe vida. Não existe vida. Por quê? Porque sendo que viver que a experiência humana é uma escola, então tudo é aula. Existe aprendizagem pós-aprendizagem. Aula após aula, aula após aula. Que, como foi falado no outro vídeo, é dada pelo professor, e o professor é você mesmo. Somos nós, cada um está dando uma aula para si mesmo, de acordo com a natureza, né? Só eu conheço a minha natureza, então eu sou o melhor professor para mim mesmo. Então estou dando aula de acordo com a minha natureza, de acordo com o meu interesse, de acordo com a minha necessidade, de acordo com o que eu quero que eu aprenda. Então não existe vida, só existe aula. E uma aula feita com maestria pelo mestre, que é cada um, para que daquela aula se tire a aprendizagem. Agora, quando a gente acredita que existe vida, a gente está que nem o sábio lá do barco, achando que a gente é muito sábio. Se você já aprendeu matemática? Não. Então, barqueiro, você perdeu metade da sua vida. E quem está perdendo a vida inteira, na verdade, é o sábio, o que se acha muito sábio. Por quê? Porque está equivocado, acreditando que existe vida.
acreditando que a aprendizagem na experiência humana é as coisas técnicas. Como é que eu estudar datilografia, vou estudar idiomas, fazer o curso de inglês. Não estou falando que não faz parte, parte técnica ajuda em várias coisas. A parte técnica vai ajudar a outra parte, mas vai ajudar. Só isso, é uma ferramenta para ajudar na real aprendizagem, que qual é? Aprender a ser humano. Então, como que é esse equívoco que a gente comete na experiência humana? Usando essa metáfora do barqueiro e do sábio. Então tá o sábio lá falando, perguntando ao barqueiro sobre conhecimento. Você conhece isso, você conhece aquilo, você tem esse conhecimento, você tem aquele outro conhecimento e tal. E o barqueiro falando que não tem. Na hora que o barco quebra e afunda, o barqueiro pergunta ao sábio se ele sabe nadar. O que seria saber nadar? Seria saber viver bem a experiência humana, saber o que é ser humano. E o que é isso? É autoconhecimento. Então o nosso equívoco é esse. A gente atravessa a nossa experiência humana acumulando e tentando adquirir conhecimento. Mas a experiência humana é uma experiência para se aprender a ser humano. Então, a experiência humana, que não exclui o conhecimento, mas a experiência humana, o conhecimento é a ferramenta que eu estava falando antes. A experiência humana objetiva, a gente entrou na experiência humana para produzir autoconhecimento e não conhecimento. E o autoconhecimento se pratica olhando para si, olhando para a forma como se vive a experiência humana, a forma como cada um funciona, olhando para si mesmo. Conhecimento olhando para fora. Então, esse é o nosso equívoco. A gente atravessa a experiência humana inteirinha, lidando com conhecimento, e autoconhecimento a gente não pratica, a gente não se estuda, a gente não estuda a nossa experiência humana. Isso não nos habilita na aprendizagem do que a gente realmente está aqui para aprender, que é aprender a ser humano. Então o sábio lá está lá no conhecimento e o barqueiro representa o autoconhecimento, ele sabe nadar. Uma vez praticando o autoconhecimento principal, a gente pode se dedicar ao conhecimento, inclusive faz parte da experiência humana. Mas se não tem o fundamental, o que adianta? Então, o Apocalipse coloca a gente na parede. O Apocalipse é chegar na chincha, a prova dos 9. E aí? Você aprendeu o que é ser humano? Não? Então você perdeu a sua vida inteira. É uma metáfora. E quando você ouvir essa trombeta do Apocalipse, quando você se der conta disso, que não existe vida, só existe aula, que você está o tempo todo em aula, tudo que está acontecendo, todas as experiências que você tem, nada mais é do que a mesma aula o tempo todo, a aula para aprender a ser humano. Aí, pá, trombeta toca e leva um choque, né? Então é isso, já deve estar levando um choque aí. Esse vídeo era para passar essa mensagem. Qualquer dúvida, entre em contato. Esse é um vídeo que faz parte desse estudo Apocalipse e faz parte do trabalho da oficina. Se você não conhece o trabalho da oficina, o link está aqui embaixo. Boa aula para você.